Amém. Eu quero falar algo hoje sobre um aspecto de algo que eu falei na quinta-feira de uma maneira geral, e eu quero olhar para uma só coisa, né, um só ponto daquilo que eu falei de maneira geral. Eu vou fazer um breve resumo, então vamos passar a esse ponto específico. Em 2 Coríntios 13:14, a Bíblia diz assim, se tornou famoso, não é, essa maneira de terminar as cartas, de tal maneira que se tornou, ficou conhecido como a bênção apostólica, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, na quinta-feira, eu estava dizendo para os irmãos aqui no culto que a clareza bíblica que traz convicção aos nossos corações de como nós somos mudados e moldados, e como nossas vidas, em vez de serem o caos que é do mundo que nos cerca, um caos de prazeres, desejos, anseios que se chocam, que não estão centrados em Deus, que quanto melhor você conhecer toda a supremacia de Cristo, mais sagrada, satisfatória e exaltadora será a maneira com que você vai sendo transformada, e a sua relação com todas as coisas da vida serão sagradas. E eu falei para os irmãos que a imagem na nossa mente da majestade de Cristo, da supremacia dele, de todas as coisas existirem só por causa dele, não é? De todo o plano eterno ser só um presente do Pai para o Filho, que é a melhor imagem disso em como nossas vidas funcionam de uma maneira em que todas as coisas que o Evangelho diz são verdade para nós, paz, adoração, santificação, como um sol no centro do sistema da sua vida. Foi o que nós falamos. O sol é essa estrela maciça no centro do nosso sistema, 333 mil vezes maior, com mais massa que a Terra, não é? E que mantém tudo em órbita dele, o Sol, ou dela, a estrela, né? E mesmo as coisas mais distantes estão presas, e há uma ordem no sistema solar, e há uma ordem na nossa galáxia, porque há algo no centro que também mantém todas as coisas organizadamente girando em torno do centro da nossa galáxia. Então eu estava dizendo que mesmo planetas pequenininhos, que até foi rebaixado agora a não ser mais, não é? Como Plutão, que está a 3,6 bilhões de quilômetros de distância daqui, do Sol, está preso à órbita do Sol, e de maneira ordenada está orbitando o Sol, e assim é Cristo. E quando você não está em Cristo, todas as coisas no sistema da sua vida estão se chocando. Mas a supremacia de Cristo em nossa vida mantém todas as coisas organizadas de uma maneira que Deus é glorificado. Nós estávamos olhando para o livro de Malaquias hoje de manhã e vimos que quando Malaquias fala sobre a vida daquelas pessoas que em nada estavam honrando Deus, Deus era visto como casual para eles, o culto era casual, eles ofereciam um animal defeituoso a Deus, a vida sexual deles não estava honrando Deus, a maneira com que eles se relacionavam com o dinheiro não estava honrando Deus, eles eram mesquinhos e apegados ao dinheiro. E Malaquias, quando vai repreender aquelas pessoas, não está falando sobre a lei, está falando sobre a eleição soberana. E Deus está perguntando a ele e levando eles a verem que, se eles conhecessem o amor eletivo de Deus, se eles fossem alvos desse amor, todas as coisas entrariam em ordem. E é a mesma coisa que, então, todos os planetas, eu estava dizendo na quinta-feira, da tua vida, ou seja, sua sexualidade, desejos, seus compromissos e crenças, suas aspirações e sonhos, suas atitudes, convicções, seus hábitos, disciplinas, sua solidão, seus relacionamentos, quando você está sozinho, quando você está com as pessoas, seu trabalho, seu lazer, seus pensamentos, seus sentimentos, são planetas.
E se você está em Cristo, se Cristo é o centro, todas essas coisas existem por causa de Cristo e agora estão em órbita desse centro, que é Cristo, que é o Sol. E pela grandeza e a gravidade e o brilho infinito de Cristo, muito mais do que o Sol no nosso sistema, que é o que nós chamamos de supremacia de Cristo sobre todas as coisas, se isso está no centro da sua vida, tudo vai se organizar. A sexualidade vai ter o tamanho que ela tem e vai estar em torno daquilo que magnifica Cristo, a sua relação com o dinheiro. Você vai ser o oposto do que as pessoas lá, descritas por Malaquias, porque realmente você foi capturado pelo amor eletivo de Deus dado ao seu Filho, o seu Espírito foi derramado em seu coração e o amor de Deus foi derramado ali. E se Jesus não for essa beleza brilhante, resplandecente, esse sol no centro da sua vida, o que nós estávamos vendo é que os planetas, desejos, sua sexualidade, o dinheiro, o trabalho, o lazer, tudo isso começa a se chocar, tudo isso começa a virar o caos. É como se o Sol não mantivesse todas as coisas na órbita certa, e uma centena de coisas começam a ficar fora de controle. Sua sexualidade está fora de controle, sua relação com o dinheiro está fora de controle, sua necessidade de aceitação das pessoas está fora de controle, sua necessidade de receber segurança de algo que não é Cristo está fora de controle. E nós fomos feitos para conhecer Cristo como Ele realmente é, né? E fomos criados para compreender, tanto quanto uma criatura pode, essa supremacia. Ou seja, fomos criados para experimentar ao máximo o que o Pai experimenta no Filho, desfruta no Filho, dentro dos limites nossos de criaturas finitas. Portanto, nunca vamos apreender as belezas infinitas de Cristo, como o Pai faz. Só o Pai pode desfrutar Cristo infinitamente. E só Cristo pode desfrutar o Pai perfeitamente no Espírito. Mas eu estava dizendo que conhecer isso simplesmente como uma informação não gera isso, porque isso não faz de Jesus o centro no qual nossas vidas giram. E isso é como se aquilo que a gente sabe a respeito de história, são informações, são interessantes, mas eu posso saber como os portugueses chegaram no Brasil, mas isso não é o centro da minha vida. É uma informação, ela pode ser útil para me passar em alguma prova, mas sinceramente eu não vou gastar muito do meu tempo em torno disso, porque isso não é muito importante. Se é assim, aquele meu conhecimento, mesmo das grandes doutrinas bíblicas, então se é assim que eu conheço Cristo, então é óbvio que eu não estou em órbita dele, e tudo meu fica em confusão, e os cristãos tentam explicar a confusão dos seus sentimentos, das suas paixões, e chama isso de disfunção, e aí que a sua sexualidade que não está voltada para Cristo, a sua relação com o dinheiro, enfim, tentando explicar isso de uma maneira que na verdade é simplesmente a evidência de que Cristo não é aquele sol, que ele não tem visto a supremacia de Cristo como um sol ardente no centro, e fazendo tudo ser pequeno, tudo ser importante porque Deus nos deu, mas ser pequeno perto de Cristo. Como Plutão está lá a 3,6 bilhões de quilômetros perto do Sol, ele é pequeno, ele é periférico, ele está lá na periferia. Assim é a nossa sexualidade, assim é a nossa relação com o dinheiro. São planetas que estão em torno de Cristo, por isso eles não se chocam, e eles têm uma proporção que em relação ao centro não são enormes, são pequenos e giram em torno desse centro. E Cristo ressuscitado e vivo, portanto, é a vida pelo seu Espírito em nós, e o Espírito está em nós simplesmente para manifestar essa supremacia. E aí eu dei uma lista dessas, uma pequena lista, não exaustiva, dessa supremacia que os nossos corações, nossas vidas agora orbitam, e tudo em nós orbita, nossa relação com o dinheiro, com o sexo, com o outro, nossa solidão, nossa vida com as outras
pessoas, da onde nós tiramos a nossa identidade, todas as coisas orbitando Cristo, sem uma coisa se chocar com a outra, não é? Então, o meu casamento está orbitando Cristo, por isso a sexualidade nele também está orbitando Cristo, minha comunhão com a minha esposa, você vê, todas as coisas vão se encaixando, a minha relação com o dinheiro, por causa de que cada uma dessas coisas são pequenos planetas ou corpos em torno da supremacia de Cristo. Tudo que é grande na minha vida é Cristo. Tudo que é fundamental é Cristo. De tal maneira que enquanto a sexualidade, o outro, a liberdade ou um prazer está orbitando Cristo, é ótimo. Quando aquilo se vai, o centro de tudo, que mantém a minha vida consistente, nunca é perdido. Então Paulo pode estar livre ou não, um homem pode estar casado ou não, ser jovem ou velho, isso não importa. Então eu dei uma lista, por exemplo, eu falei sobre a supremacia da constância de Cristo, em que todas as coisas diante de nós, mesmo as maiores, estão sempre mudando. As pessoas estão mudando, o mundo está mudando, nossos corpos estão mudando, nosso planeta está mudando, mas Jesus nunca muda. Então, nós falamos sobre a supremacia da sua constância, mencionamos, não falamos sobre nenhuma delas mais detalhadamente, como eu quero fazer de uma, e vimos a supremacia do seu conhecimento. Está vendo? O conhecimento de Cristo nos encanta de tal maneira, e nós ficamos em órbita disso, e toda a nossa vida também, que nenhum outro conhecimento é nada para nós. Todo o conhecimento humano faz, por exemplo, o conhecimento humano condensado na enciclopédia britânica, eu disse, faz parecer perto da supremacia do conhecimento de Cristo, é uma caixinha de fósforo, não é algo sem importância, já que nós sabemos que cada átomo do universo não só foi criado por Ele, mas saiu do nada, não é? Da sua mente infinita, mas como é sustentada por Ele. Não é? Então o conhecimento dele sobre todas as coisas, todas as informações que estão na internet, parecem, eu disse, simplesmente o pequeno almanaque de alguém que morava no campo em 1940 e 30, não é? Ou seja, a física quântica, tudo é pequeno demais perto da sabedoria de Cristo. Todas essas coisas são apenas pequena amostra disso, e a supremacia da sua sabedoria nunca fica perplexa com qualquer complicação. E nós vimos a supremacia da sua autoridade sobre o céu e a terra e o inferno. Todas as coisas estão em suas mãos, todos os destinos estão em suas mãos. A Bíblia mostra isso como quando João chorou, dizendo que ninguém podia abrir o livro da vida. O destino de todos os anjos, todos os seres criados, todos os homens, todas as mulheres, toda a história, só uma pessoa detém o destino da história, Cristo, de tal maneira que ninguém pode abrir o livro da vida. Então por isso João chorou e o anjo disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. A história dos decretos de Deus estão nas mãos de Cristo, e eles vão ser exatamente como Deus decretou. Então Deus, a supremacia da autoridade dele, ele remove reis, cria reis, ele, sob a sua vontade, a Bíblia diz, os exércitos dos céus operam, e os homens na terra, ninguém pode frustrar os seus desígnios. Se ele falar assim, séculos antes, eu vou levantar um imperador chamado Ciro, que vai mandar o meu povo de volta para casa. O Ciro ainda não tinha nascido, ele não era um servo de Deus, mas ele diz: o meu servo Ciro vai fazer o que eu quiser. É assim, ele dispõe dos faraós, dos Ciros, e nós vimos a supremacia da providência de Deus, sem a qual nem um único pássaro, não há nada no mundo de Deus que não seja perfeitamente parte da supremacia da providência de Deus, de tal maneira que Deus diz que nenhum pardal cai. Nós achamos o pardal cair ali e morrer, ou passar e ver um pardal morto, a coisa mais assim, o passarinho morreu. A Bíblia diz: não, nem um pardal cai no interior da floresta amazônica, sem que seja aquilo que Deus
determinou. O único cabelo fica branco em nossas cabeças, e como Jesus disse, não há nada que a gente possa fazer para o nosso cabelo ficar branco ou preto. Nós podemos não concordar com isso, porque, por exemplo, as mulheres parecem nunca ter cabelo branco, mas nós sabemos que tem que fazer retoque todo mês, porque na verdade nós não temos poder para não ter cabelos brancos, como Jesus disse. Isso vem de dentro. Deus decidiu cada cabelo branco, cada cabelo em nossa cabeça, a supremacia da palavra dele, que momento a momento sustenta o universo e mantém não só as galáxias e as nebulosas, onde as estrelas nascem, mas cada átomo, né, nessas galáxias, cada átomo no nosso corpo, ou partículas muito menores, subatômicas, como os neutrinos. Bilhões de neutrinos passaram pelo teu corpo hoje. Eles são tão pequenos, tão menores que os átomos do nosso corpo, que eles simplesmente nos atravessam. E eles saem do Sol e nos atravessam. E isso acontece todo o tempo. Parece que eles não causam nenhum dano, essas partículas, mas você vê, elas são muito pequenas. Então, ele comanda cada posição de cada neutrino no seu mundo, e a supremacia do seu poder, enfim, quando mesmo andou no mundo de dar ordem ao mar e à tempestade para se acalmar, a mortos para viver, a coxos para andar, a cegos para enxergar, e a supremacia da sua santidade infinita, que pôde viver neste mundo de pecados, cercado de coisas que provocam, e nós costumamos achar que realmente é o mundo externo que provoca os pecados em nós, mas você vê, ele passou por esse mundo sem nunca pecar, nunca ter um pensamento errado, uma intenção, uma reação que fosse pecaminosa. E nós falamos sobre a supremacia da sua confiabilidade, de nunca quebrar a sua palavra, não importa quanto tempo ele tenha dado a palavra, ou quanto custe, como quando ele suou o sangue ao se ver diante da ira infinita do seu Pai, e a supremacia da sua justiça, que vai julgar todos os homens. Jesus, ele é o juiz. A Bíblia disse que todos os homens que vão querer se esconder da fúria, da ira do Cordeiro, e ele manifesta essa justiça na cruz, e no julgamento, e no inferno, e a supremacia da sua paciência para suportar, eu disse na quinta-feira, a nossa estupidez durante 30, 40, 50, 60, 70 anos, e a sua mansidão, né, a sua paciência infinita, tanto com aqueles que ele redimiu, quanto com aqueles que ele não redimiu, mas mesmo assim, durante 30, 40, 50, 60 anos, a Bíblia diz, Deus suporta pacientemente, até enfim derramar a sua ira, e a supremacia da sua mansidão e humildade. E nós fomos olhando para cada parte da supremacia de Cristo, que quando captura as afeições do nosso coração, colocam todas as coisas da nossa vida no lugar certo. Hoje nós vimos como Malaquias disse que só se tivesse capturado o coração daquelas pessoas, a supremacia da eleição soberana, eles nunca seriam mesquinhos com o seu dinheiro em relação a Deus, o culto deles nunca seria casual, a vida dos seus casamentos sempre estariam em torno de glorificar a Deus, que é por não verem a supremacia do amor eletivo de Deus, é que isso não era a realidade na vida deles, porque para aqueles que veem, e eu fui listando várias coisas dessa supremacia, e enfim, sua severidade, sua invencibilidade, sua dignidade, sua simplicidade, sua complexidade, sua resolutividade, e enfim, e se há algo admirável, se há algo digno de louvor em qualquer parte do universo, isso tudo é suprimido quando nós contemplamos Cristo. A coisa mais grandiosa do universo, ou o sentimento, ou qualquer coisa, ela não é nada perto do que Cristo é. Então tudo fica pequeno e
orbita essa supremacia. Então nós não olhamos mais a nossa sexualidade como uma coisa gigantesca, ela é algo menor, criado para glorificar a Cristo, não é a nossa vida. Paulo diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se revelar, você vê, nossa sexualidade não é a nossa vida, nosso trabalho não é a nossa vida, nosso casamento não é a nossa vida, nada é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, ele está falando sobre a supremacia de Cristo. Então ele é supremo em todos os aspectos admiráveis, sobre as galáxias, sobre os relacionamentos, enfim, sobre a terra, numa vastidão que é incomparável. Ele controla todas as coisas e cada polegada do universo de Deus existe para mostrar a Cristo. Mas como eu estava mencionando no início a bênção apostólica, diz, sempre que fala sobre Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, a supremacia da graça. Se você entender só a supremacia da graça, a Bíblia diz, todas as coisas entram na órbita certa. Você não vence o pecado de uma outra maneira. Então, como isso opera em nós? É sobre isso que eu quero dizer. Toda obediência a Deus foi e será pelo poder da graça. Qualquer que seja o trabalho ou o ministério que nós façamos nesse mundo, deve dizer, junto com o apóstolo Paulo, isso não diz, não é algo que honre Deus ou esteja em órbita da supremacia de Cristo. Ou seja, qualquer coisa que a gente faça, qualquer obediência que flui de nós, qualquer ministério que exerçamos, qualquer coisa que façamos, deve fluir daquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 15 e 10, que diz, trabalhei mais do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou como Paulo diz em Romanos 15, 18, que ele diz, não me arriscaria a falar de outra coisa, senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Você vê, ele fala, eu nunca vou falar sobre algo que eu realizei, eu só falarei sobre aquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Todos os nossos atos que agradam a Deus, serão atos que Cristo opera em nós ou não agradam a Deus. Essa é a supremacia do poder da graça de Deus. Como eu já disse, só há dois poderes no mundo, o pecado e a graça. Estranhamente, mesmo pessoas que pregam as grandes doutrinas da graça, elas dizem que a graça não é um poder, que a graça, como elas resumiram a graça, a doutrina da justificação, elas fizeram da graça só uma declaração, porque a doutrina da justificação é só uma declaração de Deus justo. Mas a graça é um poder. Então essas pessoas às vezes gastam muito tempo querendo explicar por que alguém que é justificado, ou seja, porque supostamente tem a graça de Deus, a sua vida é um caos. É óbvio que é um caos, porque Cristo não é a supremacia de Cristo não é aquele sol maciço no centro da sua vida que organiza todos os planetas, as órbitas, para que os planetas não se choquem, não entrem em caos, não é? E sim, glorifiquem a Deus, ou seja, gire em torno de Cristo, nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa sexualidade, nossa amizade, nosso lazer, nosso trabalho. Então, mas na verdade, essas pessoas, elas atribuem muito poder ao pecado, porque é inegável que o pecado domina o ser humano. É inegável que o pecado, muitos dizem assim, a graça não pode produzir, o pastor fala sobre essas afeições, mas é muito difícil por causa da minha biologia. Nós estamos falando sobre o poder da graça, como há o poder do pecado. O poder do pecado cria afeições? Cria. As pessoas amam o pecado, se deleitam no pecado, se alegram no pecado. A graça, muito mais. A graça faz você amar, faz você se deleitar e faz você girar, orbitar em torno da supremacia de Cristo. E se alguém fala menos do que isso, ele está despindo o evangelho do seu poder, porque a Bíblia diz que onde o pecado abundou, a graça superabundou. O pecado criou muitos sentimentos,
O pecado criou muita escravidão, o pecado tirou a paz. Então, a graça superabundou. Ela não só disse que você continua escravo, sem paz, com os planetas na mais profunda confusão, orbitando outras coisas que não Cristo. Não, diz que onde o pecado reinou, a graça superabundou, ela reina com muito mais poder. Então, todos os nossos atos que agradam ao Senhor serão atos que o Senhor operou através de nós, como Hebreus 13, 21 diz. É Deus que vos equipará com tudo de bom, para que possas fazer a vontade dEle, operando em nós aquilo que é agradável à vista dEle. Essa é a supremacia da graça de Cristo. Por isso que Paulo está sempre nos lembrando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês. Ela reina, a supremacia da graça vence todos os poderes que antes nos dominavam, criando afeições, e agora nós não podemos atribuir nada daquilo que nós fazemos a nós mesmos, a não ser a graça. E esse é o único meio de nós vivermos uma vida que honra a Deus. Você vê, Deus equipará com tudo de bom para que vocês possam fazer a vontade dEle. E Ele vai operar em nós aquilo que é agradável a Ele. O que também Paulo diz em Filipenses 2,13, é Deus quem trabalha em você tanto para desejar como para efetuar segundo a sua boa vontade, ou seja, os desejos, os anseios, as afeições, Ele opera isso. Mas se Ele operasse afeições que não se concretizassem, mas seria uma tragédia, porque você ficaria com metade do caminho, um grande desejo por Cristo, por glorificar a Cristo, que não pode ser alcançado. Mas não é isso que ele diz. O Deus que trabalha em vocês, o desejo, o querer, trabalha em vocês o efetuar, segundo a sua vontade infinita, o poder da sua vontade. E se nós encontramos em nós mesmos algum fervor espiritual, nós devemos agradecer a Deus e não a nós mesmos. Se nós encontramos em nossos corações algo que nos capturou, como o Sol tem em sua órbita os planetas e com suas luas, e os seus asteroides, assim, tudo que compõe o sistema solar, assim a graça fez conosco. Nos capturou. Então é o que Paulo fez. Ele viu a seriedade no coração de Tito, por exemplo. Ele viu essa seriedade lá e ele pensou o quê? Tito é um cara demais, Tito é um cara muito comprometido. Ele não pensava assim, porque não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz assim, graças a Deus que põe no coração de Tito o mesmo zelo que eu tenho por você. Ou seja, quando ele viu o zelo no coração de Tito, ele não falou assim, Tito é... Não, ele falou, graças a Deus que põe esse zelo no coração de Tito. É Deus que faz isso, é a graça, é a supremacia da graça de Cristo operando. Então toda obediência, no presente, no passado e no futuro, vem pelo poder da graça de Deus. Por isso nós não podemos levantar as desculpas. Era como se um homem falasse assim, eu não posso pecar. Por que você não pode pecar? Porque a biologia não deixa, a biologia do meu corpo é contrária ao pecado. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que toda a biologia do corpo do homem foi capturada pelo pecado, e ela trabalha exatamente como esse senhor de escravos a dirige. Portanto, a mesma coisa é verdade sobre o poder da graça de Deus. Dizer que a biologia venceu o poder da graça é como dizer que a biologia podia vencer o poder do pecado. E onde, em que lugar, em que pessoa você viu alguém que por causa da biologia não peca? Por causa da biologia, ele ficou incapaz de pecar. Ninguém usa a biologia para dizer que não peca, porque seria ridículo. A mesma coisa é a graça, ou usar qualquer esquema humanista, psicológico, para justificar isso. O poder da graça opera em nós de tal maneira que não nos deixa passivos. Porque você pode dizer, então o que devemos fazer? Devo ser passivo porque toda obediência flui da graça de Deus? Qual ato meu irá se conectar e encaixar com a graça? O que irá destacar a glória da graça de Deus, já que tudo foi criado para a glória da graça de Deus, e nós orbitamos
a supremacia de Cristo por causa disso. Ou seja, o que irá destacar a glória desta graça, em vez de competir com a graça? Só é verdade evangélica, só é verdade bíblica aquilo que nunca compete com a graça. Só é verdade bíblica aquilo que dá toda a glória à graça de Deus. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas para a glória da sua graça. Se alguma coisa que alguém diz sobre santificação compete com a glória da graça de Deus, aquilo não é santificação, é diabólico. Se Deus reservou o direito para si mesmo de nos transformar por sua graça, Ele quer, e Ele deve querer o crédito e a glória por toda a bondade que resulta da sua graça. Qualquer bondade que resulta da sua graça não pode ser atribuída a nada a não ser a graça de Deus. Deus quer, Ele faz tudo para a glória da sua graça. Como o apóstolo Paulo diz, Deus está fazendo tudo por nós, como está em Efésios 1:6, 1:12, 1:14, ele diz, para o louvor da sua gloriosa graça, ou para o louvor da glória da sua graça. Por isso é muito importante você descobrir qual é o seu papel, ou seja, qual é o meu papel ao refletirmos, em vez de resistir ao objetivo de Deus, que é glorificar a sua graça, a supremacia da sua graça em Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em nossa transformação contínua, diária, como filhos de Deus. Qualquer tipo de resposta ou ato da nossa parte que destaque a nossa autossuficiência é o oposto ao Evangelho. Não importa se a pessoa está falando sobre ser santo, não cometer pecados, viver uma vida assim, qualquer tipo de resposta ou ato da nossa parte que destaque a nossa autossuficiência, ou seja, que atribui a nós mesmos algo que obscureça a liberdade da soberana graça de Deus em nos tornar santos, não vai se ajustar à graça de Deus. Portanto, não será para o louvor da sua glória, o louvor da glória da sua graça. Portanto, é oposta ao que a Bíblia diz, não orbita a supremacia da graça de Cristo, e é diabólico. Qual é então o ato da nossa alma que evita essa contradição? A resposta bíblica é que a fé se encaixa com a graça e a canaliza, porque ela é uma das primeiras coisas que a graça de Cristo cria em nós. Então ela se encaixa para a obediência, para não nos orgulharmos de nossos recursos, mas somente da graça de Deus. É por isso que Paulo diz que eu não vou me gloriar nada a não ser na cruz de Cristo, ou seja, a não ser naquilo que Ele comprou na cruz. Ele comprou a minha fé na cruz. Ele comprou um novo coração para mim na cruz. Ele comprou as minhas afeições na cruz. Eu não atribuo nada disso a mim, eu me glorio somente na cruz. Então, o que magnifica essa graça, a supremacia da graça, e então mostra que nós realmente estamos orbitando essa supremacia, ou anula a graça. Grande parte do que a igreja faz hoje anula a graça de Deus. O Novo Testamento correlaciona a fé e a graça para garantir que nós nunca nos orgulhemos do que somente a graça faz. Da mesma maneira que todo o fruto que o homem dá lá flui do pecado que habita nele, todas as coisas que fluem em nós agora, que exaltam Deus, fluem da graça de Deus. Um dos exemplos mais familiares é o seguinte, diz assim em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pela graça, pela fé, existe uma correlação que nunca pode ser quebrada entre essas duas coisas. Existe essa correlação que guarda a liberdade da graça em agir em nós. A fé é o ato da nossa alma que se afasta dos nossos recursos, que se afasta da ideia de que nós temos capacidades, que se afasta de tudo aquilo que nós podemos chamar de autossuficiência. Isso é que é fé bíblica. A fé é o ato da nossa alma que se afasta da nossa própria ideia de autossuficiência. Portanto, na verdade, ela se afasta da nossa insuficiência, já que a nossa ideia de autossuficiência é só arrogância.
para os recursos livres e todos suficientes de Deus. É por isso que nós nunca usamos nada, biologia, psicologia, para explicar as nossas vidas. Nós usamos o poder infinito da graça de Deus. O temperamento de Paulo, de Pedro, de Tiago eram temperamentos diferentes, é óbvio que eram, mas todos eles foram alterados pela graça de Deus, de tal maneira que cada um dos seus temperamentos pôde estar orbitando a supremacia de Cristo. E tudo aquilo que era pecaminoso sendo tirado pelo poder infinito da graça, e todas as coisas no temperamento que Deus me deu que podem orbitar a supremacia de Cristo, estando lá como Deus nos criou. Então a fé se concentra na liberdade de Deus para dispensar graça aos indignos. Qualquer fé que não está concentrada na liberdade de Deus de graciosamente agir como quiser para pessoas indignas, não é fé bíblica. A fé bíblica está ligada ao banco da generosidade de Deus infinita, mas que é dele, que ele faz o que ele quer. Portanto, a fé, por sua própria natureza, ela anula a ostentação. Qualquer coisa onde haja ostentação, qualquer olhar para mim mesmo, qualquer chamar atenção para mim mesmo, anula a fé. A fé, ela sempre, por sua própria natureza, já que a graça cria ela anula a ostentação e ela se ajusta à graça. A fé que não se ajusta à graça soberana não foi produzida pela graça, portanto não é um dom de Deus, portanto não é uma graça salvífica, não é bíblica. Onde quer que a fé pareça, ela vê a graça como digna de todo louvor do que está acontecendo. Essa é a única fé bíblica. Portanto, ela não pode se orgulhar, exceto em Cristo. A verdadeira fé, ela se orgulha somente em Cristo. É por isso que Paulo diz: eu não posso atribuir nada a mim mesmo, a não ser a graça de Deus, ou aquilo que Cristo operou através de mim. Então Paulo, depois de dizer que a salvação é pela graça, através do dom, um dos primeiros dons que a graça desperta em nós, depois de nos fazer vivos, nos dá um novo coração, que é a fé, ele diz: isso não é obra sua, é dom de Deus, não resultado de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, para que tudo seja para a glória da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Então a fé não pode orgulhar-se. O que se orgulha não é fé. Se eu realmente acho que alguma coisa minha é aceitável diante de Deus por alguma coisa que eu realmente faço, se eu achar que a minha oração é ouvida por causa que eu oro 2 horas de joelhos, e não por causa da cruz somente, então é óbvio que não há nenhuma fé bíblica naquilo que eu estou chamando de oração, já que a fé nunca se orgulha. A fé é um voltar-se de nós para Cristo, é um voltar-se da nossa visão, da nossa completa insuficiência para qualquer ato que possa agradar a Deus, para toda a suficiência da supremacia de Cristo, que agradou o Pai perfeitamente e agora dispensa a sua graça operando em nós. Então a fé não pode se orgulhar da bondade humana, a fé não pode se orgulhar da competência humana, a fé não pode se orgulhar da sabedoria humana. Por isso Paulo diz: eu não quis pregar a vocês sabedoria humana, a não ser Cristo este crucificado, porque a fé, ela se concentra na graça gratuita, porque a fé é um dom da graça, para a glória da graça, que a concede. Então, porque a fé se concentra na graça gratuita e suprema de Deus, ela nunca aponta para nós. Qualquer que seja a bondade que a fé veja, ela é um fruto da graça. A fé nunca vê nada bom sem que ela veja que é um fruto da graça. Se você olha para algo bom não como um fruto da graça, então não é a fé que está operando em você. Quando a fé olha para nós sabemos que Deus, da parte de Deus, Jesus se tornou nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Você vê, Jesus se tornou isso. Não há nada, a fé nunca olha para nós como fonte de sabedoria. Nós temos uma sabedoria de Deus que tem alguma coisa a ver conosco, ou alguma justiça, ou alguma redenção, ou alguma santificação. Não. 1 Coríntios 1 é tudo a respeito disso.
para que ninguém se glorie. Deus escolheu os piores. Ele fez da parte de Deus Jesus se tornar nossa justiça, nossa redenção, nossa santificação. Para quê? Ele diz: para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, na supremacia da graça de Cristo, para que realmente aquilo que os apóstolos queriam incutir em nós, repetindo sempre a graça do Senhor Jesus Cristo, a supremacia dessa graça receba toda a adoração, toda a glória, porque não há nada em nós aceitável ao Pai que não vem da graça como um dom. Então, não importa o quanto alguém seja zeloso, se a graça não afasta tudo do homem, atribui tudo à graça de Deus, quer a fé, quer a nossa obediência, o nosso crescimento, a nossa santificação, o nosso anseio. Nós oramos, mas não é porque orando, nós achamos que Deus fará algo a respeito de nós, porque viu o nosso esforço pela oração. Nós oramos porque as nossas afeições orbitam a supremacia de Cristo, daquelas várias formas que ela aparece, nós somos atraídos, nós estamos presos. Então, alguém estava dizendo que um dia estava se afogando, estava na beira do mar, não estava no fundo, mas veio uma onda e de repente levou ele, pequeno ainda, e ele não tinha nenhuma chance assim, de sair, não deu para pensar nada, não dava para nadar, havia uma correnteza, mas a gente sabe como o mar é perigoso às vezes, e ele estava aterrorizado ali. Esses exemplos sempre são mais frágeis que a realidade, mas é bom. E ele disse que de repente, quando tudo parecia já estar perdido, uma mão segurou ele. E ele disse que a água estava levando ele estava debaixo da água, não podia gritar, não podia fazer nada, estava aterrorizado com a ideia de estar morrendo afogado. E ele disse que tudo que ele fez foi o quê? Foi deixar aquele braço, tirar ele do meio daquelas águas mortais. Ele disse que ele só se alegrou em ser dominado por aquela força que o segurou e se deleitou pela vontade daquele que segurou o braço dele e tirou ele dali, e ele não resistiu, e não entrou nenhum pensamento na mente dele de mostrar que ele não estava numa situação muito ruim, que ele não estava numa situação muito desesperadora, ou que ele podia se ajudar de alguma forma. Tudo que ele pensava eu preciso que essa pessoa me tire daqui, e eu agradeço pela força dela e pela vontade dela em me tirar daqui. Eu amo a iniciativa dela de ter me tirado dessas correntezas. Eu amo o aperto forte da sua mão, que pode até machucar o meu braço, mas que não vai deixar a correnteza me levar. Essa força, esse poder, essa vontade são ótimos. Nesse espírito de afeição rendida, não há nada para se gabar. Você vê, ele está simplesmente sendo grato àquela força, àquela vontade, àquela determinação que o salvou. Como eu disse, nenhuma dos exemplos que a gente pode usar exatamente expressa o ser humano, porque nós estávamos sendo afogados pelo pecado, mas nós estávamos gostando, diferente de quando nós estamos nos afogando, no mar. Mas aquela pessoa foi a personificação da graça que podia livrar aquela pessoa. Ela não estava gritando por socorro, ela estava debaixo d'água, ela estava sendo levada. Então, só a vontade daquela pessoa poderia ter agido ali. Só a força daquela pessoa. Esta é a fé que glorifica a Deus. Nós sabemos que não estávamos buscando, não estávamos gritando, não estávamos, na verdade, até diferente do mar, nós estávamos nos deleitando no que nos matava. Até que uma mão, um poder nos tomou, a força com que nos segurou, com que nos sustenta, nos tirou. Só isso exalta e glorifica a graça. Qualquer coisa além disso não é o Evangelho. É por isso que Paulo tão firmemente falou para os Gálatas: vocês saíram do Evangelho.
Não é pregado o evangelho nos cultos, na igreja de vocês. Vocês estão continuando com os cultos. Aí tem estudos, pastores estão pregando, mas isso não é o evangelho. Vocês saíram, vocês não estão debaixo do evangelho da graça. Ao ponderarmos como viver a vida cristã, o pensamento superior deve ser: como posso ampliar e não anular a graça de Deus? Como a minha pregação pode ampliar a graça de Deus? Como o meu casamento pode ampliar a graça de Cristo? Como a forma com que eu trabalho pode ampliar a graça? Ampliar no sentido não de aumentar, mas de manifestá-la. Você vê, porque ela é uma das supremacias de Cristo que a minha vida orbita. E se orbita, organiza toda a minha vida. Se eu sinto a graça me constrange, porque a graça se manifesta em amor infinito. E você vê, como Paulo diz, aí eu não vivo mais para mim mesmo, eu começo a orbitar essa supremacia da graça. Paulo responde essa pergunta em Gálatas 2, 20 e 21. Eu fui crucificado. Qual é a única maneira de ampliar e não anular a graça de Deus? Ou seja, ou pelo menos ficar evidente que a nossa vida amplia e não anula essa graça, que nós estamos de fato debaixo da graça. Paulo responde em Gálatas 2, 21. Eu fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Você vê essa última frase dele? É interessante como ele está exaltando a graça de Deus. Ele quer deixar claro que o oposto dessa atitude do coração é anular a graça de Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Por que sua vida não anula a graça de Deus? Porque Paulo diz: a minha vida não anula a graça de Deus. Porque ele vive pela fé no Filho de Deus. A fé, como eu disse, é um dos primeiros dons da graça, e sempre ela aponta para a graça como a geradora de todas as coisas. Então, porque ele vive pela fé no Filho de Deus, ele não anula a graça. A fé chama toda a atenção para a graça, a verdadeira fé. E ela amplia em vez de anular a graça, porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso é um dom de Deus para que ninguém se glorie. A verdadeira fé que a graça cria, você vê, é um viver que não anula, aponta totalmente para a supremacia de Cristo e vive do poder da graça. Por isso ele diz que não anula a graça. Quando Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele está retratando Jesus. Não é alguém que morreu na cruz e pagou meus pecados. Ele vive em mim hoje. E ele tem um trabalho contínuo, dia a dia, momento a momento. Ele está criando as minhas afeições. Ele está criando os meus deleites nele. Ele está criando dia a dia e sustentando o meu amor por ele, o meu amor pela palavra, o meu amor. Cristo vive em mim. Ele não só morreu e aí foi apagado os meus pecados, não, ele continua vivo e ele vive em mim, operando todas as coisas, o querer e o efetuar conforme a vontade dele. Então eu não anulo a graça, você vê, tudo em mim é ele que está fazendo. Ou seja, a minha vida retrata um trabalho contínuo do Cristo vivo, dia a dia, momento a momento, semana a semana, ano a ano, trabalhando em mim. Essa é a graça para hoje. É a graça para amanhã, que ele mostra quando ele diz: vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo na contínua certeza de que Jesus vive em mim, operando todas as coisas pela graça de Deus, pela sua graça. Então, como Paulo contempla o próximo momento, o amanhã, o próximo mês, como Paulo contempla o próximo ano da sua vida, tudo que ele vê é Cristo nele. Amanhã vai estar Cristo em mim, continuamente operando. Então vai estar tudo bem. Eu não sei o que vai acontecer, pode ser coisas terríveis, mas eu vou ter paz. Por quê? Porque Cristo continuamente vive em mim. Não mais vivo eu. Ele vai operar a paz que ele me deu. Ele vai operar todas as coisas que ele me deu pela sua graça. O que ele vê em cada amanhã
é Cristo vivo, e não um Cristo que morreu simplesmente há 2000 anos atrás, pronto e capaz de trabalhar nele tudo que é agradável ao Pai. Porque tudo que Cristo fez foi para nos tornar agradáveis ao Pai. Então, Paulo vê continuamente o Cristo vivo operando nele tudo que agrada ao Pai. E tudo que agrada ao Pai, ele atribui a Cristo, a sua graça, a supremacia da sua graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É sobre isso que ele está falando. Ele vê continuamente Cristo trabalhando nele, o que é agradável aos olhos do Pai, e trabalhando todas as coisas juntas para o seu bem. Então Paulo confia nisso, confia nesse trabalho contínuo de Cristo, em sua graça nele. E assim a graça trabalha a sua boa obra na vida e no ministério do apóstolo Paulo, de tal maneira que ele atribui tudo a Cristo. Por isso ele diz: contudo não eu, mas Cristo fazendo isso em mim. Então, muito pouco em nossa cultura nos encoraja a viver pela fé bíblica a cada hora do dia. Mesmo a fé distorcida é algo que nós mesmos surgiu em nós. É algo que nós atribuímos a nós algo que grande parte da igreja dos nossos dias atribui ao homem. E nada na nossa cultura encoraja a fé bíblica que atribui tudo à graça de Deus, inclusive grande parte das pregações da nossa geração. Pelo contrário, os outdoors, a internet, a televisão, as revistas, elas criam um apelo implacável para que possamos desviar os olhos de Cristo como a fonte da nossa força, como a orientação horária da nossa vida, ou como aquilo no qual nós estamos girando em torno. O mundo todo diz: não é sobre Cristo a vida. A paz não é sobre Cristo. Você pode encontrar isso com terapia, você pode encontrar na natureza, subindo uma montanha, você pode tentar ter uma paz que vem através da autoestima de ter um corpo musculoso ou bonito. Enfim, nos dizem que a cultura nos diz que os carros funcionarão para nós, e que a comida funcionará para nós, e que as roupas funcionarão para nós, não apenas como um transporte. A cultura não diz que o carro vai funcionar para nós como transporte. A cultura não diz que a nutrição, a comida vai funcionar para nós como nutrição. A cultura não diz que a roupa vai funcionar para nós como uma cobertura e uma proteção que nossos corpos precisam. Mas, mais importante, a cultura promete que essas coisas vão atender os anseios do nosso coração. Os anseios por atenção, por poder, por excitação, por estima. Então, a cultura diz: um carro não te dá só um transporte, vai te dar uma ideia de que você é um vitorioso, dependendo da marca do carro que você dirige. A roupa que tu usa vai te dar uma ideia de que você é demais, de que você... Então, na verdade, a cultura o tempo todo diz que essas coisas vão te dar aquilo que essas coisas não podem te dar. Ou seja, aquilo que só Cristo pode te dar. Mas a cultura diz que carro vai dar isso, que a casa que você mora vai te dar isso. A ideia de vitória, de ser uma pessoa vitoriosa, que venceu na vida. O problema, a miséria, é que essas coisas não podem dar isso ao homem. A miséria é que o homem está na sua casa, que ia dar esse sentimento a ele, ele se sente horrível, então ele acha que a autoestima dele está baixa por outra razão, ele vai ficar procurando as razões. A desgraça é que tudo que o carro que ele dirige pode dar, além de um transporte para ele, é a soberba da vida. O que piora o seu coração, em vez de dar o que o seu coração pode descansar. Se você e eu quisermos viver pela fé na comunhão e desempenho de Cristo, a cada hora nós precisamos estabelecer em nossa mente com firmeza, e é isso que o Espírito faz, a partir de agora, para pensar conscientemente nele, olhar para ele e confiar somente nele para a nossa paz. Para a vida satisfatória, para a satisfação dos nossos corações. Se nós acreditarmos por um segundo que nossas roupas vão dar isso para nós, que o carro que a gente dirige vai dar, que o bairro que a gente mora vai dar, nós somos tão miseráveis quanto o resto do mundo inteiro.
E é óbvio que nós não temos uma fé que nos fez olhar para Cristo, para a supremacia, por exemplo, uma só pequena nuance da sua supremacia, que é a sua graça, como o sol que as nossas vidas orbitam. Então você não pensa mais no dinheiro como a sua segurança, você não pensa mais no carro como um sinal de status. O carro é só o que ele é, o transporte. O dinheiro é só aquilo que Deus nos dá necessário para a nossa subsistência. Não nos dá nada além disso. É o pão diário que Deus nos dá. Nossas roupas é só a cobertura adequada para os nossos corpos. Nossos endereços é a habitação necessária para nós vivermos. Não nos dá satisfação, paz, sensação de vitória sobre o medo da morte, os medos da vida, de tal maneira que a perda dessas coisas, ou a não obtenção de muitas delas, não nos faz miseráveis, como elas não nos fazem nos sentir mais. Então, para pensar conscientemente nele, olhar para ele, confiar na sua promessa, é isso que Paulo está dizendo: eu vivo pela fé, eu vivo na suficiência de tudo que ele é para a minha alma, e disso a graça me dá todas as coisas, no que ele diz: eu nunca irei te deixar, nem te desamparar, eu estou contigo sempre, até o fim dos tempos, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Ou seja, eu vou trabalhar continuamente em você o que é agradável aos olhos do Pai, como está em Hebreus 13, 5, Mateus 28, 20, Isaías 41, 10, Hebreus 13, 21. Então, eu queria encorajar todos nós a nos juntarmos na formação de hábitos espirituais, de olhar hora a hora para Cristo. Sabe, como eu disse, a internet, os outdoors, a cultura em geral vai falar: olhe para o carro, porque ele pode te dar um senso de vitória. Nós não olhamos para isso. Continuamente nós olhamos para Cristo para isso. Então, isso é tirado das nossas vidas assim pelo poder da graça. Olhe para a sua roupa, para mostrar que para sentir-se bem com a vida. Nós olhamos para Cristo, momento após momento, de tal maneira que quando a Bíblia diz, quando está falando a respeito das pessoas, que a fé verdadeira inundou o coração, diz: eles viveram em cavernas, eles foram considerados párias no mundo. Você vê, mas estava tudo bem para eles. E o Senhor está continuamente em mim, e a minha insuficiência só mostra a suficiência da sua graça. Então, na última carta que Paulo escreveu, não muito antes de ser decapitado na perseguição que Nero exerceu sobre a igreja, Paulo deu testemunho da maneira como o Senhor Jesus trabalhava para ele momento a momento. Ou seja, Cristo vivia nele. Em 2 Timóteo 4, 16 a 18, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Ou seja, no julgamento dele. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Esse é um testemunho, eu diria, lindo e triste. Lindo e triste, do apóstolo Paulo. Todo mundo abandonou ele. Isso podia gerar o quê? Autocomiseração. Quantas pessoas atribuem a sua falta de orbitar Cristo e ter prazer em Cristo porque as pessoas não me deram atenção, as pessoas não cuidaram de mim, as pessoas não fizeram isso e não fizeram aquilo. É a coisa mais comum nas igrejas.
as pessoas justificarem o fato de o coração delas não estar capturado por tudo que Cristo é, dizendo que as pessoas não fizeram alguma coisa. Portanto, enfim, isso aqui é triste e lindo, porque todo mundo abandonou Paulo no pior momento, mas ele diz: mas Deus não me abandonou. Eu não fiquei com o coração amargo, não fiquei com o coração cheio de autocomiseração, não fiquei cheio de problemas, a minha fé não se esvaiu. Isso é porque Deus, Jesus estava comigo e Ele me fortaleceu. O Senhor me livrou da boca do leão, de Satanás. Como Pedro diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Pedro está falando sobre aflição. Ele diz que na aflição, nas nossas aflições, se Jesus não é a alegria indizível e cheia de glória das nossas vidas, o diabo, a aflição, nos expõe ao leão que o diabo é. Mas ele diz: resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos pelo mundo estão sofrendo a mesma coisa, e o Deus de toda graça, é isso, a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces, e a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Então, com o encorajamento dessa recente experiência da graça passada, Paulo continua a andar pela fé. Ele disse: Cristo continuamente vive em mim. Esse é o poder da graça, essa é a supremacia da graça dele em mim. A fé é o abraçar da nossa insuficiência, quando nós abraçamos a suficiência de Cristo, para hoje, para amanhã. Então ele diz: como foi no passado, o Senhor me livrará de toda má ação, ou de toda obra maligna, e me levará em segurança para o seu reino celestial. Isso não significa que a graça garanta a libertação do sofrimento e da morte. Nós sabemos que Paulo não vai ser liberto da morte, ele vai ser decapitado. De fato, a morte não é um impedimento para o reino celestial, na verdade, a sua contemplação final. Então, quando ele diz: ele vai me livrar de toda obra maligna, o que ele está falando é o seguinte: a graça de Deus me impede que qualquer sofrimento, qualquer decepção, qualquer abandono, todos me abandonaram, eu estou sendo julgado, a morte está chegando, mas eu sou livre de toda obra maligna. Ou seja, o que ele chama de obra maligna é que a fé dele nunca vai vacilar diante de nenhuma dessas coisas, que seria o naufrágio da sua fé, ou seja, a evidência de que ele não tinha nascido de novo, porque a Bíblia diz, como 1 João 2,19 diz, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele nunca é vencido pelas aflições, pelas perseguições, por qualquer coisa, porque ele nunca perde nada realmente essencial. Como eu disse, todos aqueles pequenos planetas são pequenos perto do centro, que é enorme. E então o que Paulo quer dizer é que o Senhor preservará a sua fé e impedirá ele de ceder à amargura ou qualquer incredulidade ou qualquer desespero à medida que os amigos o abandonaram. E eventualmente, quando chegar o momento dele ser martirizado, dele ser decapitado. Esta é a promessa da graça, Cristo vivendo nele. É isso que é Cristo vivendo em mim. Continuamente ele opera isso. Ele opera isso quando os amigos estão e quando eles me abandonam. Operam isso quando eu estou vivo ou quando eu fui condenado à morte. Ele está vivendo, a graça está sendo operada em mim, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é a supremacia da graça que a minha vida orbita e que gera todos os atos de obediência a Deus. O pensamento é o mesmo que em 1 Coríntios 15:10, onde Paulo diz: eu trabalhei mais do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo. Em Gálatas 2:20 ele diz: não mais eu, mas Cristo. Em 1 Coríntios ele diz: não mais eu, mas a graça. Você vê que não eu, mas Cristo faz isso, ou não eu, ou a graça faz isso, como está em Gálatas 20, 1 Coríntios 15:10, é porque é a mesma coisa. Então, é por isso que às vezes eu digo fé na graça e fé em Cristo, porque Paulo e o Novo Testamento usa isso como a mesma coisa. Como é a graça de Cristo
A graça operando tudo em mim é Cristo operando tudo em mim. A graça operando tudo em mim é Cristo vivendo em mim. É a mesma coisa. E o apóstolo Paulo está tremendamente preocupado para que você perceba o que anula e o que não anula a graça. Não é? Você nunca coloque um esforço humano junto com a graça, ou você a anula. Ele enfrenta esse problema novamente em Romanos 4, 13 a 16, e ele está argumentando que todos os descendentes de Abraão são herdeiros da promessa, e isso é de tirar o fôlego de que os crentes vão herdar todas as coisas em Cristo, no versículo 13. É porque ele fala que crentes em Abraão, ou seja, que receberam a mesma fé de Abraão, estão na mesma aliança, então são na realidade descendentes de Abraão, ele diz, e herdeiro das promessas. Isso incluiria todos os cristãos verdadeiros, né, que não são nominais. E o argumento está enraizado de Paulo na natureza da graça de Deus e como ela se relaciona com a fé. A graça e a fé que sempre atribui tudo à graça e nunca nada ao homem. Não há nada mais comum hoje do que um evangelho que atribui a salvação parte ao homem e não a graça de Deus. Não há nada que perturbe mais uma quantidade enorme de pessoas que se dizem cristãs, quando tudo é atribuído à graça de Deus e nada ao homem. E algumas pessoas dizem que apesar disso, essas pessoas creem no evangelho, mas elas não creem. Ele diz: porque se são os adeptos da lei que são herdeiros, a fé é nula e a promessa é nula. No versículo 14, mas vamos ler do 13 ao 15, do capítulo 4 de Romanos. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem somente pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei só produz a ira de Deus sobre nós. Ela não produz obediência, não produz deleite em Cristo, nunca vai fazer as nossas vidas sexuais orbitar Cristo, a nossa vida em relação ao dinheiro orbitar Cristo, o nosso tempo orbitar Cristo, o nosso coração orbitar Cristo. A lei nunca vai fazer isso, ela só vai dizer: você não orbita Cristo, você merece a ira infinita por causa disso, porque você foi criado para orbitar Cristo. Então ele diz, são herdeiros, a fé não tem valor se a lei dá alguma coisa. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. A lei diz que tudo na sua vida deve ser sobre Cristo, mas não é. A lei não faz a tua vida ser sobre Cristo, ela só mostra que devia ser, não é, e que por isso você está debaixo da ira de Deus. A lei só produz a ira. Em outras palavras, a promessa da graça de Deus deveria ser recebida pelo dom da fé que a graça dá, e não é conquistada e nem acrescentada nada pela lei a ela, quer na salvação, quer na santificação, quer na glorificação. Uma frase que provavelmente implica confiar em nossa cultura religiosa, ou nossa moralidade, ou na graça de Deus. Você não pode ter as duas coisas. Então Paulo diz: é por isso que depende da fé, a fim de que a promessa repouse somente na graça e seja garantida a todos os descendentes, ou seja, a todos aqueles que estão crendo com Abraão, ou todos aqueles que o pai deu ao filho. Aqui ele explicita a correlação entre a fé e a graça. A graça garante a promessa a judeus e a gentios igualmente. Porque os judeus tinham a lei, mas eles não só eram condenados pela lei. Os gentios não tinham a lei, mas também eles eram condenados pela lei. E a fé é o elo indispensável, dado pela graça, pela supremacia da graça de Cristo. Ela é o elo indispensável com a alma que guarda a liberdade da graça. Se você atribuir qualquer coisa além da graça, não é a fé que salva. Então, para que possa ser válida para aqueles que não têm nenhum distintivo, quer judeus, quer gentios, é o que Paulo está dizendo. A fé na promessa de Deus, a fé na graça, é o ato que Deus ordenou para receber o poder da graça e refletir a preciosidade da graça. Ou seja, que as nossas vidas orbitam a supremacia da graça de Cristo. Paulo tem em mente uma razão especial pela qual a fé glorifica a graça de Deus. Simplificando, é um assunto vastíssimo,
e o tempo passa rápido. A razão é que essa fé que glorifica a Deus é uma confiança orientada agora para todo o nosso futuro, na integridade de Deus, no poder, na sabedoria para cumprir todas as suas promessas. É isso que nos dá paz, é isso que mata a ansiedade, é isso que nos dá certeza, é isso que garante a perseverança dos santos. É porque nós sabemos que a graça que operou no passado vai operar no presente e vai operar amanhã e vai manter então nossas vidas na órbita certa. Paulo ilustra essa fé com a resposta de Abraão à promessa de Deus que ele seria o pai de muitas nações. A Bíblia diz, na esperança, ele creu contra a esperança. Isto é, ele tinha uma fé na graça da promessa de Deus, de tal maneira que a graça cumpriria tudo, que não importava o quão impossível tudo fosse ao ser humano. Muitas pessoas dizem, às vezes, quando me ouvem pregando sobre os recursos que o Filho de Deus tem e o mundo, e as pessoas dizem assim, mas o mundo, você tem que entender que as pessoas precisam desse recurso aqui, da antropologia, da sociologia. Eu acho que o mundo tem que ter o que ele tiver que ter. Se o mundo, às vezes, ele tem que realmente tomar uma garrafa de cachaça para suportar a vida. Sabe, é o que o mundo tem, a vida dele está acabando, ele está desesperado. Eu não prego que o mundo tem que viver para a glória de Cristo, sem Cristo. O problema é pessoas que se dizem cristãs e que dizem que não tem o poder de Cristo operando na vida deles. Isso não existe. O problema é o Filho de Deus dizer que ele não tem paz. O mundo não tem paz? Eu concordo. Se ele quiser tanto usar meditação transcendental, as 40 tipos de psicoterapias que existiam, ele deve usar, sabe? Tem gente que para segurar a barra da vida tem que cheirar cocaína. Outros precisam conversar e se confessar, para desabafar. Enfim, é o que tem, não vai resolver, mas é o que o homem tem, é o que o mundo tem. Eu não digo que o mundo vai ter os resultados de viver para Cristo quando ele vive centrado em si mesmo. O problema é nós inventarmos que há um evangelho que deixa o homem no mesmo lugar que o mundo está. Paulo diz, na esperança ele creu contra a esperança. Isso é, ele tinha fé na graça da promessa de que, sendo habitado como Paulo diz, por Cristo, Deus prover todas as coisas, não importa se aquilo está além de todas as possibilidades humanas, nós não estamos falando sobre isso. Então Paulo diz assim em Romanos 4, 19 e 21, ele não se enfraqueceu na fé quando considerou seu próprio corpo que estava tão bom quanto morto, desde que ele tinha cerca de 100 anos, né? Ou quando ele considerou a aridez do ventre de Sara. Nenhuma incredulidade o fez vacilar com respeito à promessa de Deus, mas ele cresceu forte em sua fé ao dar glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de fazer o que havia prometido, ou seja, ele é capaz do querer e do efetuar. Ele começou isso, ele continua isso, é isso que Abraão está dizendo. A fé de Abraão foi uma fé na promessa de Deus de torná-lo pai de muitas nações. Essa fé glorificou a Deus e a graça de Deus, já que foi gerada por ela, porque ele chamou a atenção para os recursos de Deus e não para os recursos do homem, nem suas capacidades. E ao olhar e não ter nenhuma capacidade, ele não diz, está vendo? Não há como, você não vê que biologicamente eu não posso ser pai, você não vê que biologicamente os hormônios não funcionam em Sara, você não vê que não dá mais, as coisas estão fora de possibilidades. Abraão era velho demais para ter filhos, e Sara era estéril, e também era velha demais. A graça e a fé que ela produz nunca está pensando no que o homem pode fazer, pelo contrário, ela parte da insuficiência do homem para toda a suficiência de Cristo, ela orbita a supremacia da graça de Cristo. Então não apenas isso, como você transforma um filho ou dois em muitas nações? Eu tenho 2 filhos, qual é a possibilidade de só eu me tornar uma grande nação, tendo 2 filhos? Nenhuma, queridos. A possibilidade é 0. Mesmo para quem pode ter filhos, a ideia de que só os teus filhos vão se transformar numa grande nação é meio patético. Agora, ele não podia ter filho nenhum, e ainda que ele
pudesse ter um filho se transformar numa grande nação, é totalmente fora da lógica. Então Abraão, tudo estava contra ele. É por isso que a Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Ele nunca duvidou de que Deus sempre cumpre todas as coisas que por graça Ele promete, Ele opera tudo que Ele diz. Tudo parecia totalmente impossível, portanto a fé de Abraão glorificou a Deus, a ter plena certeza de que ele não podia ajudar a Deus, e Deus faria qualquer coisa, e que ele mesmo não podia fazer nada. É assim que todas as coisas são operadas em nós, a nossa salvação. Nós sabemos da nossa total incapacidade, mas nós sabemos do poder infinito da graça de Deus, gerando todas as coisas em nós. Aqui também podemos ver porque a fé de Abraão é apresentada como um modelo do tipo de fé que os verdadeiros cristãos, homens regenerados, devem ter, e que justifica e que também santifica, porque é a mesma fé que confia que Deus opera todas as coisas e que faz o homem ser justo em Cristo, é a mesma fé que, por confiar plenamente na graça que opera todas as coisas, sabe que Deus vai continuar operando todas as coisas para que tudo em minha vida orbite a beleza infinita da supremacia da graça de Cristo e de todas as outras belezas que Ele mostra. Então Paulo disse que nos tornamos herdeiros da promessa de Abraão por ter a fé de Abraão, ou seja, o abraçar da suficiência de Deus, ao termos visto a nossa completa insuficiência, mas vermos nele, na sua graça, a capacidade de fazer tudo aquilo que ele disse que faria. Então ele descreveu sua fé em detalhes, como a fé orientada não só para o passado. Jesus morreu na cruz, eu creio nisso. Não, ela é orientada para o hoje. Ele habita em mim, Ele vive em mim, Ele cria a paz em mim, Ele cria todas as afeições em mim. Ele vai fazer isso amanhã, vai fazer isso depois da manhã. É por isso que o Filho de Deus, é por isso que existe a perseverança dos santos, porque Ele vive, Ele continua fazendo, Ele continua operando. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e, com isso, deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Então ele disse que essa fé era contada como justiça. Você vê, a fé que nos justifica é uma fé que atribui tudo a Deus. Portanto, a mesma fé que nos justifica vai operar paz, deleite, afeições santas. Ou não é a fé que nos justificou? Você não pode dizer que a fé que me justificou não fez as outras coisas, porque a mesma fé, ela é totalmente voltada para as capacidades infinitas de Deus. Então no verso 22 diz, em consequência disso, isso lhe foi também creditado como justiça. Essa é a verdadeira fé, Romanos 4, 22. É isso que a fé que promete confiar, age nos justificando, e com a habitação daquele que opera tudo que a graça tem, comprada com o seu próprio sangue, opera em nossos corações. Isso significa que a fé que justifica é a fé de Abraão, é uma confiança voltada para o futuro, que confia na promessa de Deus para amanhã, para depois de amanhã, até o fim, gerando todas as coisas que a graça diz que geraria em mim: a paz, as afeições voltadas para Cristo, Cristo sendo o centro no qual eu orbito. Paulo confirma isso nos próximos versículos, dizendo: as palavras lhe foi creditada não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Outras palavras, nós também seremos justificados, contados justos pelo mesmo tipo de fé, porque essa fé, não é, que atribui toda a suficiência a Deus para operar tudo aquilo que Ele prometeu no Evangelho, e não atribui nada a mim, e que por isso pode descansar, ao mesmo tempo em que essa fé tem realmente, essa graça tem realmente o poder de fazer a vida humana agora regenerada orbitar Cristo em todos os seus aspectos,
que são aqueles diferentes planetas, prazeres, relações da nossa vida. A diferença agora é que a nossa fé orientada para o futuro, ela tem uma revelação mais completa de Deus para nós confiarmos que Abraão tinha. Então, desde a Sexta-feira Santa, há 2000 anos atrás, nós conhecemos a Deus como Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Abraão confiou em Deus, sabendo que ele podia até mesmo ressuscitar alguém dos mortos, mas não é assim que a gente confia. Nós confiamos em Deus com uma visão muito mais completa do que Abraão, de que realmente Deus veio ao mundo e venceu a morte. Mas isso não é essencialmente diferente da fé de Abraão, porque quando Paulo queria descrever a fé de Abraão na promessa de Deus, no verso 17, ele disse que era uma fé em Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão acreditava nisso, que Deus é capaz de ressuscitar os mortos e chamar à existência o que não existe. Não é o que Deus fez. Ele ressuscitou Cristo dos mortos, e em Cristo nós morremos e ressuscitamos, e Ele chamou a existência em nossas vidas a tudo que não existia. Ele disse: haja luz, e nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. Em outras palavras, a fé de Abraão e nossa fé são essencialmente a mesma, pois envolve a confiança somente na capacidade de Deus de fazer o impossível, como fazer mulheres estéreis de 90 e poucos anos grávidas, como fazer um homem de 100 anos ter um filho, e como fazer desse filho uma grande nação, como levar seu filho à cruz, como ressuscitar ele entre os mortos, e assim salvar todos os eleitos que Ele deu ao seu Filho. Portanto, a fé que magnifica a graça, em vez de anular, é a confiança orientada por causa do que Deus já fez na eternidade, por causa da promessa do que Ele fez no tempo. É uma confiança orientada para o futuro, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, na capacidade de Deus, na confiabilidade de Deus para fazer tudo o que Ele prometeu, para fazer aquilo que a Bíblia diz, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Contudo, não eu, mas Cristo em mim. E essa fé na graça é a fé pela qual nós fomos justificados, e é a mesma fé que opera todas as bênçãos do Evangelho em nossos corações. Então você vê, quando a Bíblia diz a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está falando sobre essa supremacia da graça. Nada bom em nós é atribuído a algo a não ser essa graça, e essa graça é a graça de Cristo. E tudo é feito para a glória dessa graça, ou seja, tudo é feito para orbitar essa beleza de Cristo eternamente, a beleza da glória da sua graça. E essa é apenas um aspecto da supremacia de Cristo, que mantém todo o resto da nossa vida em órbita correta, que honra a Deus, atribui a Ele todas as coisas que nos levam a Ele, que nos moldam e que um dia nos fará exatamente como Cristo. Não atribui nada a nós, mas tem recursos infinitos, dia a dia, para viver para a sua glória. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary
to